Vamos ver primeiro. Você sabe que eu adorei você me mandar isso, porque eu tenho muita insônia. Sim. E essa noite eu tava assim, digo, ai, não vou dormir, fiquei angustiada. Eu também fiquei. Aí fiquei mal, aí, vou lembrar daquele texto. Maravilhoso. Porque é lindo, Xavier dormindo. Lindo, lindo, lindo. É lindo isso. Eu fiz assim, vou ler pra você. Sim. Posso? Pode. Vamos lá. Xavier dormindo. Temos a São Francisco Xavier dormindo. E não só dormindo, mas sonhando. Cada um sonha como vive. Os sonhos são uma pintura muda, em que a imaginação, a portas fechadas e as escuras, retrata a vida e a alma de cada um, com as cores das suas ações, dos seus propósitos e dos seus desejos. Faraó, como providente príncipe, sonhava com a fome e com a fartura do povo. O melancólico sonha com coisas tristes e trágicas. O sanguíneo sonha felicidades e festas. O colérico sonha com guerras e batalhas. O flegmático, creio que não sonha, porque não vive. Os sonhos são filhos dos cuidados. Como muitos cuidados, filhos dos sonhos. São Francisco Xavier foi tão grande santo dormindo como os maiores santos acordados. Tão grande, disse, e ainda me vinha o pensamento, dizer muito maior. Os outros santos, para serem santos, é-lhes necessário que vigiem. São Francisco Xavier, para ser maior que os maiores, basta-lhe que durma. Esta é a proposta, que se me oferecia a fantasia, como se eu também sonhasse. Mas nem a minha devoção se atreve a tanto, nem se contenta com menos. Direi o que puder provar, e então saberei eu, e julgarão os que me ouvirem o que hei de dizer. Eram tão felizes os sonhos quando dormiam, como era feliz a vida quando vigiavam. Porque o dormir é consequência do viver e o sonhar do modo como se vive. Lindo, né? Maravilhoso. Que beleza. Lindo. Fiquei surpreendida com o Xavier dormindo. Impressionante. E a importância do sonho, né? Como A necessidade do sono e do sonho. Do sono e do sonho. E o Evangelho exigir a vigilância. A vigilância, Acordado, vigia.
E Jesus, ele pede que os discípulos vigiem, mas eles caem no sono, ele fica sozinho. Porque diz que é quando se esquece que Deus atua. Exatamente, é. Quando para a vigia e... Aí, É. maravilhoso. E o sonho, então, com a arte, com tudo que nós fazemos. E Heráclito também dizia que os homens, ao dormir, trabalham pelo porvir do universo. Beleza. Mas eu não sabia que ele dormia assim. Eu também não sabia que é o segredo do... Ele dorme bem. As pessoas eruditas só começaram a escrever na língua nativa no final da Idade Média, né? Então, sei lá, Dante foi o primeiro que escreveu em italiano na Itália, 1300 e alguma coisa. Em Portugal, foi daí e foi muito cedo que começou. Então você tem uma literatura e um registro da língua com uma língua particular que começou muito cedo. E Portugal teve gênios linguísticos de não pouca monta. Quer dizer, Camões é um negócio extraordinário. Você lê Camões, não tem... Para quem é historiador, você lê Camões e lê a documentação oficial, a documentação corrente, são duas línguas completamente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. O Camões a gente entende hoje, a outra não. Você precisa de traduções muito fortes. E você pega alguém como Vieira, estamos falando de 1600 e alguma coisa, quer dizer, Vieira é perfeitamente inteligível por qualquer pessoa de hoje. Quer dizer, ele era um gênio da língua absurdo. Uma coisa... chamado imperador da língua, não atua, né? Então, a língua portuguesa foi uma língua que teve registro muito cedo, quando começou a ter registro escrito no mundo ocidental, e ela tem a característica que tem desde muito cedo. Sendo um lugar tão pequeno, é uma língua notavelmente forte. Um dos doces, principalmente, que eu gosto mais aqui e que eu não posso comer porque ele é, como tudo, feito com ovos, não é? E eu tenho uma vesícula já meio avariada, é o pão de rala. Pão de rala. Pão de rala, que a minha filha... Que é feito com doce de gila. Hoje, ela tem ali. Olha, é de gila e aquele de lá da ponta. Que não é queimada, né? Que não é com a... É? Isso é pão de rala. Isso é uma delícia. É uma coisa assim... delicada, gostosa, uma coisa refinada. Esse pão de rala... Parece um pão. Parece um pão. Eu, além da vesícula não ser muito boa, sou diabética. E eu cumpro rigorosamente, porque é para nos dias de festa poder comer. Claro. Prova a ver se isso não é uma delícia. Agora, para vocês apreciarem bem um doce português, e principalmente esse aí, vocês têm que tomar vinho do Porto junto. Não fui eu Estou que entrando disse. no bolso dela. Não, e o vinho do Porto Nossa. acompanha os doces. Um vinho licoroso, não é um vinho para beber, assim, para beber à mesa. De mesa. Porque o vinho do Porto não se bebe, mastiga-se. E você, para apreciar vai o me doce, ensinar a eu beber vou o te vinho do mostrar Porto? como é. Legal. Você come o doce, não é? Engole, A come, cor é aprecia. parecida mesmo, né? Então, este é mais vermelhinho, que este é da uva. Então, você bebe um golinho. Você pro backstage aí. Provar. E depois é que passa. E você vai ver o que é que fica, o sabor que fica na sua boca. Mastiga. Deixa ele escorrer. O meu cardápio assim, tem muitas criações minhas e não só por eu gostar de fazer, mas principalmente por uma questão de identidade, eu mantenho alguns pratos típicos no cardápio. Senão não teria muita... Não se faria o link, né? link. Eu não gosto de usar essa Tá palavra, bom, mas tudo bem. conexão Isso, cultural, é bom falar né? português, Tradição cultural,
Mas Tem você não gente- gosta de palavras que não sejam portugueses? Não, como mas isso? eu acho que nós temos uma tendência a diminuir nosso vocabulário, né? Agora tudo é link, Simplificar. agora tudo é stress, né? É bom variar o vocabulário, né? Não usar sempre, na hora de uma conversa rápida, usar link, ok, mas daqui a pouco a gente não fala mais português. certo, Né? Eu acho que vale. Ok, tu tem outro bacalhauzinho ou só tem este? Bom, este é o bacalhau que a gente prepara. Claro que tem características de cada língua, né? A língua inglesa é mais sintética, a língua portuguesa tem muito mais declinação verbal, a sonoridade, né? Tudo isso vem, mas de qualquer forma, isso não é nada por si. O uso que se faz é que atualiza a língua a cada poema, a cada conversa, a cada coisa, né? De uma maneira geral, a linguagem serve um pouco como algo que intermedia o nosso contato direto com as coisas do mundo. E a poesia meio que inverte essa relação, ela transforma a palavra em si coisa, então ela ao mesmo tempo trabalha ludicamente com a linguagem, mas também transforma a linguagem a uma via de acesso mais direto para a sua vivência no mundo. Então eu acho que isso é um caráter interessante assim, do meu trabalho, assim, essa busca de coisificação, né? Das palavras, do verbo. Eu não sei se todos os povos amam seus cientistas, mas todos os povos amam seus poetas. No Brasil, poetas, digamos, vou pegar assim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, são pessoas amadas por Milton Nascimento, seus parceiros. Os poetas são amados por milhões. Por que os povos amam seus poetas? É porque os povos precisam disso, porque os poetas dizem uma coisa que as pessoas precisam que seja dita. O poeta não é um ser de luxo, ele não é uma excrescência ornamental da sociedade, ele é uma necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa daquela loucura para respirar. É através da loucura dos poetas, através da ruptura que eles representam, que a sociedade respira. Dessa pressão que eu estava falando, de repente você ter uma máquina em cima de você que você não escolheu, não pediu, mas não adianta nada você espernear, ela é maior do que você. Senhorita Chuva, concede-me a honra dessa contradança e vamos sair por esses campos, por essa chuva que cai sobre o teclado. São pastéis de Santa Clara, que na verdade no Brasil só é que ficaram com esse nome, né? Lá são chamados pastéis de Tentugal. Tentugal. No Brasil, eu acho que foi para São Paulo que fizeram. Eu acho que o poder de quem serve os outros é uma coisa gigantesca. É um poder de... Eu costumo dizer que é o grande poder da servidão. Exerce realmente um poder muito especial sobre as pessoas. E eu acho isso alucinante. Também gosto desta cara assim meio rústica que eu dou às coisas. Se eu te perguntar a diferença dos portugueses que vieram para cá, para os portugueses açorianos... Vieram 5.000 famílias para a ilha de Florianópolis e foram aqui esquecidas. Vocês conhecem a história de Florianópolis? Bom, eu conheço mal, mas eu sei mais alguma coisa. Foram para ocupar a ilha quase 300 anos atrás, mais até. Vieram para cá, trazidas dos Açores, 5.000 famílias para aqui, para a região sul do Brasil. Não sei se ficaram os 5.000 aqui em Floripa ou se foram divididos entre Florianópolis e Rio Grande do Sul, né? Mas foi para ocupar a região.
E aí, como aqui era uma ilha, eles acharam que os açorianos iam se dar bem aqui, tá? Só que era completamente diferente. A ilha era mata virgem, mangue e mata virgem. Uma situação, um ecossistema redondamente diferente dos Açores, né? Então, esse pessoal sofreu bastante aqui para se adaptar. Foram largados aqui sem uma ponte, sem estrutura nenhuma, bem, literalmente no meio do mato, que é típico do Brasil, né? Mata Atlântica pura, né? Eles vieram, essas 5.000 famílias vieram... Vieram com a promessa de fazer a médica que se fazia muito antigamente, no tempo da cana-de-açúcar e até muito antes, né? Vamos levar vocês para o novo mundo. Essa gente passava muita necessidade, né? Lá. E no Brasil tem uma coisa interessante, que Portugal é mais quadrado. Por exemplo, eu comecei fazendo os docinhos e vendia aqui e acolá. E depois que meu pai quebrou no restaurante, nós tínhamos uma... O pai faleceu e o restaurante não deu certo mesmo. E aí nós tínhamos nossos empregos simples, né, como garotos de adolescentes. E eu fazia doces e salgados para fora, para complementar a renda, né? No Brasil isso é possível, na Europa não. É tudo mais fechado, é tudo mais trancado. Você precisa arrumar condições, arrumar coisas para fazer mais formais, né? Não dá para ir quebrando um galho, se virando daqui e daquela, porque o sistema é mais fechado, né? Então, no Brasil isso foi possível. E acabei descobrindo o meu caminho por aí. Mas na Europa eu ia ser, sei lá, confeiteira de padaria pro resto da vida, talvez. Né? Ia batalhar muito nesse sentido, mas não dava para fazer algo diferente. Quer dizer, dá, mas é mais amarrado. O sistema é bem mais amarrado. Aqui a gente pode viajar um pouquinho, sonhar um pouquinho mais alto, porque as oportunidades estão aí. Tá tudo para fazer ainda, né? Apesar do Brasil ter desenvolvido muito, temos um continente inteiro a explorar ainda. Amar Amaro. Porque amou, porque amou, se sabia proibido passear sentimentos, ternos ou desesperados, nesse museu do pardo indiferente. Me diga, mas por que amar, sofrer talvez como se morre, de varíola voluntária, vágula evidente? Ah, por que amou e se queimou todo por dentro, por fora, nos cantos, nos ecos lúgubres de você mesmo? Ah, irmão, retrato, espéculo, por que amou? Se era para ou era por, como se entretanto todavia, toda vida, mas toda vida, é indagação do achado e aguda espostejação da carne do conhecimento. Ora veja, permita, cavalheiro, amigo, me releve este malestar cantarino, escarninho, piedoso, este querer consolar sem muita convicção o que é inconsolável de ofício. A morte inconsolável, consolatrix, consoladíssima. A vida também, tudo também. Mas o amor, caro colega, este não consola nunca de núncaras. Bonito. Tá bom, né? A palavra é um encanto. Para mim é feiticeira a palavra. Você é um feitiço danado. Eu sou envolvida, tanto ela cantada como falada, escrita. Eu gosto de ver a forma. Adoro. São nomes que têm muito significado. Muito. Eu sou ligadíssima nisso. Assim, não sou nenhuma estudiosa em nada, como eu já disse, mas eu adoro, assim,
quando apareceu o Fernando Pessoa em minha vida, eu, na mesma hora, entendi. Eu falei, Fernando, de algum modo, sou eu. Eu também tenho essas várias entendeu? Como ele é muito doido, são 51. Nossa, é muito... Aí eu gosto, porque eu também sou assim, eu fico variando muito. Claro. Eu não mantenho uma coisa, assim, do meu temperamento, do meu signo, sei lá, da minha história aí, como Deus me fez. Mas então a coisa da palavra, com o Fernando, no português de Portugal, também para mim tem uma sonoridade diferente, mas que eu não estranho. Não, porque eles Por exemplo, o nosso português aqui, o nosso padre, ele fala o sanguinho. Eu falei, sanguinho? Que eu saiba é negócio de planta. Aí eu fui procurar ver o que... Mas isso é uma maluquice, né? Essas palavras que vêm assim. E o Fernando Pessoa usa muito. E aí eu adoro ficar... Os pratos portugueses, os nomes dados no norte e no sul e em Lisboa, como muda aquilo. Muda. Tripeiro, a pessoa se apresentar, muito prazer, eu sou tripeira. Isso é espetacular. Fantástico, né? Eu tenho um encanto por palavra. Portugal, os poetas também. Claro. Tinha um cara aqui que falava que Portugal, o dia que o mundo for julgado pelos seus poetas, Portugal vai na frente. Ah, eu acho que sim. Olha, eu acho que a originalidade do Brasil, e se existe alguma contribuição original que o Brasil pode dar ao mundo, passa inevitavelmente pela mistura de raças, de credos, de etnias e de crenças. A gente fala naquela música dos Titãs, riquezas são diferenças, né? Essa é a riqueza e a maneira como isso aconteceu no Brasil, que é muito diferente de como aconteceu nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Eu acho que isso tem um resultado, um caldeirão de miscigenação aí, que tem um resultado original em relação a tudo que existe no mundo. Isso por ser um grande país em que se fala a língua portuguesa, em que a gente tem diferentes sotaques, mas ao mesmo tempo é um país que tem uma unidade de idioma, né? A língua portuguesa realmente conseguiu transformar o Brasil, que é um país continental, né? Um país continente quase, é um país de uma grande extensão territorial e que se fala português no Brasil inteiro. Então, tudo isso eu acho que acaba servindo para criar essa informação original que é o Brasil e para criar essa potência que ele pode oferecer ao mundo, né? Não potência econômica, não estou falando desse sentido. Estou falando de potência cultural e de exemplo de como as coisas podem se relacionar de uma maneira diferente. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Para que porquê? A nossa poesia é uma só. Não vejo razão para separar. Todo o conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegar aqui abriram um nó e foi como se ela saísse do ovo. A poesia ganhou sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula, não estarem esses nomes me dá pena. A escola devia ensinar, para o aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades.
O aluno devia bater palma, saber de cada um o nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas populares.